Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, estamos de volta para o nosso ITK Comenta. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, esse é o nosso ITK Comenta, é um quadro que nós temos semanalmente, às terças-feiras, onde nós batemos um papo, conversamos, respondemos algumas perguntas. Cá estamos, de volta após um pequenino intervalo. Vamos ver, cadê o nosso... Olá, boa noite todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar de volta aqui nesse nosso espaço. Cá estamos. E hoje em dose dupla, porque daqui a pouco eu ainda estarei na meditação também. Que maravilha. Então, temos muitas coisas hoje? Vamos lá. Como podemos vencer o medo de sair de uma empresa e assumir um novo trabalho/negócio? Primeiro, vencer esse medo não significa de forma alguma você eliminar esse medo. A gente fala muito disso quando vem essas perguntas ou questionamentos sobre medo, né? Você é um movimento que, sem dúvida alguma, você vai fazer com medo. E o medo eu considero, nesse contexto, fundamental. Porque ele vai justamente te ajudar a ter mais consciência e maturidade para fazer essa transição. E aí precisamos entender alguns pontos que são fundamentais. Por quê? Você sair de um emprego onde você, de alguma forma, tem uma segurança, tem uma estabilidade para um novo trabalho ou o seu próprio negócio, exige uma tomada de decisão muito responsável da sua parte, porque eu falo muito isso para as pessoas. O mundo hoje, não adianta a gente ser hipócrita, dinheiro é importante. Não tem como falar que não é. Você não vai pagar uma conta de supermercado com um sorriso, com um abraço ou com nada disso. Você precisa de dinheiro para cumprir, inclusive, algumas necessidades básicas que qualquer um de nós, seres humanos, tem. Então, este medo ele vai te ajudar justamente a pensar mais friamente, calcular para que você possa fazer essa transição de uma forma segura e estruturada, o que é fundamental. Então, eliminar esse medo não é uma boa ideia. Superar este medo, o que vai te ajudar a ter mais coragem para superar esse medo, e superar que eu estou falando aqui não é a ausência dele, mas é fazer o movimento com o medo, é você ter alguns pontos que te tragam segurança. Então, a garantia de um bom novo emprego, ou a garantia de um negócio já mais estruturado, né? Alguns parâmetros que te ajudem a dar este passo com mais segurança. E não simplesmente, porque eu fiquei com vontade, agora estou jogando tudo próximo, estou fazendo, estou indo e vou ver onde vai dar. Né? Então, você estruturar essa transição, estruturar essa nova fase, vai te ajudar a ter mais coragem e, consequentemente, em algum momento você vai sentir que essa coragem ela fica ou igual a esse medo ou talvez um pouco maior. E aí sim você se sente pronto para dar esse passo. Mas, ainda assim, o medo vai existir. Isso eu acho muito importante que fique claro. E é muito importante que ele exista, porque o movimento de, por exemplo, mudança de emprego, mudança de carreira, mudança de relacionamento, não importa. São movimentos de saída da nossa zona de conforto. É um movimento da saída de algo que eu conheço, que é este meu lugar da zona de conforto, para algo que é novo. Que pode ser algo que eu tenho muitas informações, mas eu não estou vivendo aquilo. Aquilo é novo para mim.
Então, todas as vezes que nós nos deparamos com algo novo, nós sentimos medo. Com qual objetivo? Esse medo não é um sabotador. Às vezes as pessoas acham que esse medo é um sabotador. Ele não é um sabotador. Ele é um ponto de atenção para que a gente faça boas escolhas. Pense nas possibilidades. Poxa, o que é que eu perco saindo daqui? Qual é o meu risco indo para lá? O medo nos leva para essa reflexão. O sentimento do medo, ele tem por objetivo desenvolver um movimento de segurança dentro de nós. A gente dá esse exemplo aqui para vocês várias vezes. Por que é que a gente tem medo de andar na beirada do penhasco? Por que que a gente tem medo de atravessar a rua sem olhar? Porque são movimentos que nos colocam em risco. Então a gente sente medo desse tipo de coisa para quê? Para que a gente possa ficar atento e fazer uma reflexão maior. Então talvez você possa ressignificar aí dentro de você o que é que significa vencer o medo. Vencer o medo para mim é poder conviver com o medo de forma saudável. Isso é uma vitória para todos nós, inclusive para o medo. Quando eu posso olhar para o meu medo e digo, eu estou sentindo medo. Medo do quê? Medo de dar errado, medo de faltar dinheiro, medo de não ter sucesso, medo do julgamento. Eu estou sentindo tudo isso. Mas eu sinto que nesse momento, mesmo com medo, isso é algo que eu preciso fazer. Ponto. E aí eu vou e faço, mesmo sentindo esse medo, né? Então, muita atenção para todos nós quando nós nos colocamos numa batalha nesse sentido, como alguém tem que vencer, ou eu venço ou quem vence é o medo. Não é bem assim. Não é um cabo de guerra. O medo não é nosso inimigo. O medo é uma emoção aliada ao nosso processo de desenvolvimento. Muito bom. Isso era o que eu ia chamar mais atenção, porque você começou a pergunta como vencer o medo. Quando você usa vencer, subentende que você está numa batalha, e não existe uma batalha contra o medo. Não existe uma batalha contra nenhum dos sentimentos que a gente rotula muitas vezes como negativo, como tristeza, como raiva, como e os derivados deles, né? Medo e raiva e os derivados destes. Não existe uma batalha, a gente não luta contra isso, a gente olha e reconhece. Especificamente no caso do medo, o medo pode se tornar para você um farol, um guia. Porque se você está com medo, você está com medo de alguma coisa. Eu estou com medo de sair dessa empresa que eu estou ali há tantos anos e começar um negócio novo ou ir para uma empresa nova. Ai, mas agora eu estou com medo, eu paraliso e eu estou com medo. Ótimo, então olha para isso e reconhece assim, é medo do quê? O que está me assustando? O que está me paralisando? Então você vai reconhecer. Então o que esse medo serviu para você? Ele é um farol, ele é um guia. Eu estou com medo de não estar preparada suficientemente para este carro que eu vou assumir. Ótimo. Olha que reconhecimento, olha que coisa boa que você fez. Você reconhece algo em você. E o que a gente faz com isso? Eu quero ir para essa nova empresa? Sim, eu quero. Então, o que eu faço agora, já que o medo me mostrou que eu estou com medo é disso? Eu vou atrás do recurso. Que recurso eu preciso ter, então, para eu entrar segura nessa situação? O que eu preciso me preparar mais para enfrentar essa situação? Percebe? Então, todos os nossos sentimentos, eles não estão em guerra contra nós. Eles são um alerta, eles são um guia para algo que nós podemos olhar para nós mesmos e buscar recursos. Ou nós já temos esses recursos e a gente fala, poxa, mas eu estou com medo disso, mas eu estou tão preparada, eu sei tanto todas as funções que eu vou ter que fazer, eu já sei tanto isso, por que eu estou com esse medo? Então você começa a se conhecer melhor, você começa a se observar. E observando, você reconhece em você tanto os seus recursos quanto as suas limitações. E, novamente, nenhum dos dois são negativos. Porque se você tem os recursos, ótimos, você se dá conta disso, você se fortalece, você cresce e dá o passo que você precisa dar com muito mais segurança. E se você tem uma limitação, não, realmente eu não estou pronta para isso, ótimo, do mesmo jeito, porque agora você reconhece essa limitação. E apenas a partir do momento em que você reconhece, você pode dar o passo para suprir isso. Ah, então eu preciso saber mais sobre informática para assumir esse cargo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou atrás de um curso de informática, de uma formação, do que quer que seja. Ok? Muito bom. Como sair da inércia e seguir o caminho que eu já escolhi? Ponto que eu considero mais importante é você escolher um caminho. Então, a partir do momento que você escolheu, como sair da inércia é fazendo. A Carla tem uma frase que ela fala muito que, para mim, é o que
fecha aqui essa sua pergunta. Quem só faz o que quer é criança. Ponto. Então, essa inércia, primeiro você entender o que te coloca nessa inércia, né? Agora, sair da inércia vai exigir que você tenha uma ação, entende? Vai exigir que você tenha um comprometimento, que você tenha um esforço. E isso não é algo que vai vir dos céus, que vai cair no seu colo. Isso é algo que vai exigir um comprometimento da sua parte e ir em direção àquilo que você quer, àquilo que você definiu. Então, se você já sabe o caminho, você tem 50% de vantagem. Porque tem gente que nem sabe para onde quer ir, nem sabe para onde quer chegar. Se você já tem isso definido, faça o que precisa ser feito para você atingir esse objetivo, para você chegar nesse sonho, né? Talvez as respostas que a gente deu na pergunta anterior em relação ao medo possam te ajudar também um pouco, né? Entender o que te mantém nessa inércia. Porque muitas vezes as pessoas sabem o que elas querem, mas elas têm medo de atingir esse objetivo. Elas têm medo de chegar nesse lugar e muitas vezes de não conseguir sustentar a liberdade, o sucesso, a felicidade. Isso também é muito comum. Então, esteja atento a isso também. Exatamente. Especialmente porque, muito provavelmente, você sabe o que fazer para sair da inércia. Isto é uma das coisas que a gente mais escuta aqui. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer para emagrecer, não sei o que fazer para melhorar a relação com meu pai, não sei o que fazer para melhorar a minha performance no trabalho. Não sei. Nós sabemos o que é que a gente precisa fazer. O ponto é porque é que nós não fazemos. E aí não há receita. Cada um tem uma frase que fala aqui dentro de nós naquele momento que a gente precisa identificar. E quando a gente identifica essa frase que nos mantém no mesmo lugar, aí a gente tem uma possibilidade de transformação, né? Então eu sei que para, por exemplo, emagrecer eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer atividade física. Aí a hora que eu vou começar a dieta, vem uma frase aqui para mim. Ah, mas só hoje, né? Eu mereço. Meu dia foi tão puxado hoje, não, só uma exceção. Amanhã eu faço. Pum. Então eu sei o que fazer. O problema não é não saber o que fazer. O problema é esta frase que fala neste momento aqui dentro de mim que me leva para uma dinâmica. Que eu repito. Ah, toda vez que eu tô com raiva, eu explodo. Aí eu grito com todo mundo. Bom, eu sei o que eu preciso fazer. Que é não gritar a hora que eu tô sentindo muita raiva. Mas daí, na hora que eu tô sentindo aquela raiva, vem uma frase que fala assim: se eu não gritar, se eu não der um show aqui, ninguém me escuta. As pessoas só escutam quando a gente grita, as pessoas só escutam quando a gente berra. Se eu for bonzinho, ninguém me escuta. Pum. Essa é a dinâmica que está instalada, que se repete aqui dentro de mim. E são os vários motivos. Ah, eu quero fazer um movimento para mudança de algo, e aí vem um negócio que fala: ah, não, você não consegue. Tudo que você começa a fazer dá errado. E aí você estraga tudo, é sempre assim. Ou eu vou começar um projeto novo, vem aquela frase que fala: ah, você é fogo de palha. Tudo que você começa, você termina. Essas são frases que nos mantêm na inércia. Estão, em sua maioria, atreladas àquilo que você já ouviu a gente falar aqui 1 milhão de vezes, nós vamos falar mais 1 milhão. Aos processos das nossas crianças feridas. Aos movimentos que em algum momento do passado aconteceram e criaram em nós uma dinâmica limitante. Para aqueles que já estiveram conosco no Leader Training, a gente aprofunda nisso. Onde é que isso nasceu? Onde é que essa frase que te mantém na inércia de repetir o mesmo comportamento que te limita nasceu? Em que situação? A maioria de nós não sabe. E é esse mergulho que a gente faz profundamente no LT, e quem já fez sabe do que eu estou falando. A gente faz um mergulho profundo para entender de onde vem esta frase, de onde vem essa voz, esse comportamento que se repete dentro de nós, nos mantendo nesse lugar. Então, se eu pudesse te dar uma dica, presta atenção na frase, no pensamento que chega no momento que você está ali para sair da inércia e de repente você volta para aquele lugar. Qual é a frase? Isso pode te dar uma grande possibilidade de trabalho daqui para frente. Muito bom. Como sair da inércia e seguir o caminho que eu já escolhi. Além de todas essas dicas valiosas que os meninos te deram, a única coisa que eu posso acrescentar é fazendo, saindo, indo. O mais difícil você já fez, que é a escolha.
Não é que seja difícil, mas é o que geralmente a gente titubeia. Ai, mas eu vou escolher o caminho A ou o caminho B. Isso você já fez, você já escolheu. Agora, levanta o bumbum da cadeira, põe um pezinho na frente do outro, vai lá e faz. Não tem outra forma. A forma é fazendo. O Bruno tem uma fala muito legal que ele fala assim: ah, eu preciso ir para academia, mas eu preciso estar inspirado, eu preciso estar motivado para ir para academia. Não, você tem que ir sem estar motivado mesmo. Porque se você esperar a motivação e ela não vier, você está em débito com você. Agora, se você não está motivado e você vai, quando você volta à academia, você volta muito melhor. E é assim para tudo na vida. Você precisa fazer, vai lá e faz. Não, mas não estou com vontade, ótimo. Não está com vontade, mas aí foi o que o Rafael falou aí no começo. Quem faz só o que quer é criança. Adulto não tem essa. A vida do adulto não é um conto de fadas, não, gente. Pode ser muito boa, pode ser muito divertida, pode ser leve, se a gente a construir dessa forma, mas tem seus compromissos, suas responsabilidades, tem o preço. A gente paga alguns preços por algumas coisas. Sempre. Então, como que eu faço para sair dessa inércia? Levanta, põe um pezinho na frente do outro, vai lá e faz o que você precisa fazer. É simples? Não, mas a vida do adulto não é uma vida simples. É uma vida complexa. E a gente cria essa vida no decorrer do nosso dia a dia, a gente vai construindo e a gente vai fazendo, e cada passo que eu dou me aproxima mais daquilo que eu quero. E quanto mais próximo daquilo que eu quero, mais forte eu me sinto e mais realizada eu me sinto. Agora, se eu não sair da minha cadeirinha, do meu confortozinho, e ir lá e colocar um pezinho na frente do outro, nunca vai acontecer. Então, essa é a dica. Levanta do lugar, saia do lugar que você está, um pezinho na frente do outro, vai lá e faz o que você precisa fazer. Muito bom. Falem sobre os cuidados com os nossos pais. Os papéis estão se invertendo. Sei bem como é isso. Os meus dão bastante trabalho. E, Carlotinha, imagina quando você ficar mais velha, né? A gente Imagina o vai que eu estar vou ter que esquecer. ouvir. Aí nós estamos lascados. Tô brincando. Eu sinto que esse talvez seja um dos maiores dilemas que nós temos em relação à vida, principalmente quando a gente olha pelo lado das constelações familiares, né? É um movimento que eu sinto que em algum momento se torna natural para todos nós, né? Todo mundo vai ficar velho. Eu vou ficar velho, você vai ficar velho, nossos pais vão ficar velhos. E é lógico que vai existir um momento onde eles vão precisar de mais atenção, de mais cuidado, né? Um ponto que a gente tem que ter sempre muito consciente é que, por mais que eles envelheçam, que eles precisam de cuidados, eles nunca vão virar nossos filhos. Eles sempre vão continuar sendo os nossos pais. Talvez a gente precise assumir alguns cuidados que antes eles eram capazes de fazer sozinhos. Mas eles, independente do que nós fazemos em relação a esses cuidados, eles continuam sendo, nessa questão da hierarquia, os nossos pais, ou seja, maiores do que nós, né? A constelação familiar, a definição que eu ouvi, que para mim fez muito sentido e encaixou, é que o nosso professor de constelação trouxe, quando a gente estava fazendo a formação, que ele falou assim: se eles não estão colocando a vida deles em risco, a própria vida em risco, ou a vida de outra pessoa em risco, então eles ainda podem fazer o que eles quiserem. A partir do momento que eles estiverem colocando ou a própria vida em risco, ou a vida de outras pessoas em risco, aí sim a gente precisa, de repente, fazer alguma intervenção. Mas fora isso, é aprender a administrar a nossa impaciência e a nossa intolerância. Porque é muito do que eu percebo nesse movimento, né? Exige muita paciência, exige muita tolerância, porque às vezes ficam mais repetitivos, às vezes exigem mais atenção, exigem mais cuidado, mas eu, pelo menos, gosto sempre de... Eu vou falar assim, muito, muito abertamente, porque foi algo que me marcou muito. Vocês sabem, a Júlia ficou internada há muito tempo e minha mãe passou o tempo inteiro na UTI com ela. E
Agora, nessa última sexta-feira, eu e o Bruno, a gente precisou ir fazer um exame. E aí ela foi de acompanhante nesse exame, porque exigia um exame. A gente saiu de casa às 4 horas da manhã. E aí a gente ficou no hospital até 2 horas da tarde. Aí saímos, fomos almoçar, não sei o que, foi em São Paulo. Quando a gente voltou, a gente chegou em casa, a Júlia estava passando mal e precisava voltar pro hospital. E a gente estava morto, todo mundo estava exausto, porque a gente tinha acordado muito cedo. E aí minha mãe prontamente trocou de roupa e foi com a Júlia pro hospital. Então, do meu ponto de vista, assim, o que, óbvio, é o papel da mãe? Talvez seja o papel da mãe, mas tem muita mãe que eu vejo que não faz isso. De que forma que a gente pode retribuir tudo isso? Tudo que foi feito na infância, tudo que fazem por nós. Então, eu acho que existe um momento da vida que isso vai se tornar natural, que eles vão precisar dessa atenção, desse acompanhamento, desse cuidado. E eu enxergo isso de uma forma natural. É o ciclo da vida, entende? Mas sempre com esse cuidado para a gente não fazer a inversão da ordem e dos papéis. Isso. É um movimento de postura interna. Os nossos pais são sempre os nossos pais. Não importa se são capazes, se não são, se têm consciência de algo que está acontecendo, se não tem. Dentro de nós, eles têm o mesmo lugar. Se esse lugar está garantido que são os nossos pais, a gente vai poder fazer um bom cuidado. Dentro daquilo que é possível para nós, não tem receita. Dentro daquele que é o movimento. Quando a gente tem um bom lugar para os nossos pais no coração, a relação ela segue a vida toda. Deste mesmo lugar. Num lugar, num momento da vida, a gente muitas vezes pode fazer mais trocas, pode depender profundamente, sentar no colo e chorar. Enfim, em outros momentos da vida, talvez a gente não possa mais ter isso, né? Ou porque muitas vezes os nossos pais chegam num momento que já não tem mais a clareza que tinham, ou a disposição que tinham, ou a poder acordar 4 horas da manhã, ir para o hospital, acompanhar no exame. Vai chegar um momento da nossa vida, se os nossos pais envelhecerem e chegarem num momento, que muito provavelmente a gente não vai ter mais isso. Por quê? Porque é uma limitação fisiológica, natural para a nossa máquina conforme ela vai envelhecendo. Mas se o lugar no coração continua sempre o mesmo, dos nossos pais como grandes nas nossas vidas e os nossos pais, a gente pode fazer um bom cuidado desse lugar. Quem tem uma boa relação de cuidado com os pais, geralmente é quem cultivou isso ao longo da vida toda. Não tem, é muito difícil você ver uma pessoa que teve uma relação caótica com os pais a vida toda, e aí no final da vida tem uma conexão, um cuidado. Isso é raríssimo. Geralmente o que a gente vê no movimento do final é, na verdade, uma consequência daquilo que foi construído ao longo de uma vida. Você construiu uma relação maravilhosa, é muito provável que no final você tenha uma relação maravilhosa. A relação que foi construída ao longo do tempo é caótica, desconexa. Muito provavelmente é isso que nós vamos vivenciar no movimento. Então tem muita alteração, embora tenha alteração de rotina das condutas e das coisas que precisam ser feitas, mas o mais importante é este lugar aqui que é cultivado e trabalhado ao longo de todo o tempo. Então, olhe para essa postura, para esse lugar dos seus pais aqui dentro do seu coração. Exatamente. Você vai poder cuidar dos seus pais enquanto filho deles, não não enquanto pai ou mãe deles, né? Alguém falou aqui, os papéis estão se invertendo, minha mãe parece minha filha. Não, isso não existe. Ela pode estar com um grau de demência, ela pode estar com um grau de esquecimento, pode estar dependente fisicamente, mas ela continua dentro do seu coração. Ela continua sendo aquela mulher que, quando você não sabia se alimentar, que você não sabia trocar sua própria roupa, você não sabia escovar seus dentes, nem fazer sua lição da escola, que sentava com você e fazia. Então, a gente precisa ter essa postura, isso chama postura interna. Postura interna nós definimos como aquilo que de verdade acontece dentro do nosso coração enquanto nós estamos fazendo algo, né? Que é completamente diferente de fala, que é completamente diferente de um comportamento. É como eu me comporto, como eu me sinto enquanto eu estou tendo este comportamento, como eu me sinto enquanto eu estou tendo essa fala. Então, você pode cuidar, sim, deles, mas com uma postura interna
de respeito, uma postura interna de olhar para eles e ver a grandeza deste homem, que já viveu uma vida X, não importa a idade que ele tem, a idade em que ele de alguma forma se tornou dependente de você, com garantindo aquelas situações que o Rafael falou, se ele está colocando a própria vida dele ou de outra pessoa em risco, enfim, garantindo com essas ressalvas que você precise intervir, você vai intervir deste lugar, de olhar para ele com a grandeza que ele tem, com a grandeza da vida que ele fez, da vida do que já passou e viveu. Então, agora sim, agora deste meu lugar de filho, que fui cuidado, que fui educado, que tudo que já aconteceu, agora então eu ofereço para este homem ou para essa mulher aquilo que eu posso oferecer, com o mesmo respeito, do mesmo lugar. Eu continuo olhando para ele como se eu olhasse assim para uma pessoa grande, uma pessoa que é um pouco maior do que eu. Porque não é porque agora ele depende de mim que ele vai se tornar meu filho. Isso não existe. E não é por ele, viu, gente? Isso não existe por vocês. Porque seria um peso insuportável de carregar. É um peso muito grande. Não queiram isso para a vida de vocês. Tá bom? Muito bem. Acabou. Muito bom. Acabou o seu tempo. Aplausos. Muito bom estar aqui de volta. E para os que querem meditar, hoje às 20, lá na página do ITK Treinamento, nós estaremos lá. Combinado? Beijo. Nos vemos daqui a pouco. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau.